Mais de volta com o nosso quadro Saúde da Mulher. Hoje, tema livre. Você pode ligar para cá fazendo a sua pergunta relacionada ao universo feminino aqui para o Dr. Belarmino. Telefone, mais uma vez, repito, 3381-3200. E a gente já tem ligação, mais uma na linha. Alô, quem fala? Oi, Márcia. Oi, Márcia. Você fala de onde? Fidelis. Fidelis, aqui de Blumenau. Perfeito. Sua dúvida é qual, Márcia? É que eu, assim, ó, eu tinha, não sei se eu tenho ou tinha, né, o ovário policístico, né? Então, minha menstruação nunca vinha, né? Ficava 1 ano, 2 anos, assim, toda a vida atrasada, né? E de 1 ano pra cá, assim, quase 1 ano, ela começou a vir certinha. Todo mês ela vem certinho, nos dias certos, assim, bem corretinho ela tá vindo, né? E eu, assim, eu não sei, né, se saiu, ou se saiu ou continua ali ainda, né? Se isso se pode prejudicar. Senhora, Quantos anos a senhora tem? Eu tenho 37. Okay. 37. Então, assim, ó, obrigado pela pergunta. O ovário micropolicístico, eu vou mostrar aqui, vou pedir ajuda do Demian. Aqui está o ovário mostrando como ocorre a ovulação. No ovário micropolicístico, vários óvulos, o ovário, essa estrutura, aqui está mostrando a ovulação em si. Então, o ovário expeliu o óvulo. No ovário micropolicístico, aparecem vários óvulos tentando sair. Então, a mulher não consegue ovular. Aqui está o óvulo, estava com o dedo em cima, perdão. E no caso da Márcia, ela disse que quando não fazia tratamento, tinha o ovário micropolicístico e agora a menstruação voltou ao normal. Provavelmente o médico que a atende, o colega, fez o contraceptivo, o anticoncepcional, que o tratamento principal de ovário micropolicístico é o próprio anticoncepcional. Ele dilui, ele dissolve esse cisto. Então, provavelmente a Márcia deve ter feito algum tratamento, talvez não tenha associado uma coisa com a outra, mas algum profissional em algum momento, e pela idade que ela tem, 37 anos, deve ter dito, olha, a senhora vai ter que tomar tal medicamento, existe um específico para isso, inclusive, e voltou ao normal. Essa é a explicação. E esse tratamento, por exemplo, cura? Cura, ele pode curar. Mas assim, ó, mulheres com ovário micropolicístico, elas têm maior dificuldade para engravidar. Geralmente são mulheres mais virilizadas, elas têm um nível de testosterona mais acentuado. Então, às vezes, pode ter o buço, a pilificação da pele é um pouco mais espessa. E são mulheres que geralmente dificultam, como tem dificuldade para ovular, elas têm dificuldade para engravidar, então requer o acompanhamento de um ginecologista obstetra para poder ocorrer. Mas os sintomas são falta de menstruação, muito frequente, não dá dor, nada disso, mas e dificuldade para engravidar. Perfeito. Mais uma dúvida por telefone. Alô, quem fala? Alô? Alô? Oi, quem fala? Marcel dos Santos. Marcel, você fala de onde? Eu falo de Blumenau, bairro Progresso. Perfeito. Sua dúvida é qual, Marcel? É o seguinte, a minha esposa ela teve um AVC faz 1 ano. Pode ir continuando. Marcel, se quiser reduzir um pouquinho o volume da sua televisão. Tá, daí ela foi na ginecologista, né? E a ginecologista pediu para fazer uma ultrassom. Uma mamografia? Não, ultrassom. Então, uma ultrassom. De abdômen, de pelve, que tipo de ultrassom? Porque chegando lá no hospital, daí a mulher que faz a ultrassom disse que ela tem que fazer uma mamografia, né? E aí, a dúvida é qual, Marcel? Daí a dúvida é que ela não pode fazer a mamografia, por causa que ela toma Marivan e isso pode deixar coágulos no peito. Ok, é Marcel, né? Marcel, obrigado pela pergunta. É o seguinte, Marcel colocou que a esposa dele, AVC é acidente vascular cerebral, mais popularmente conhecido como derrame. A mamografia nada mais é do que um instrumento que ela possibilita viabilizar o câncer a partir de tamanho de 1 milímetro. Daí a importância de fazer a mamografia, porque as filas de radioterapia, quimioterapia vão reduzir drasticamente, porque dá para pegar o câncer no primeiro estágio dele. Voltando à situação da esposa do Marcel e de outras mulheres que possam ter tido AVC. A mamografia não impede nenhuma mulher que tenha tido AVC de fazê-la. Por quê? Porque não mexe com nada não tem contraste, não tem... Simplesmente, Marcel, sua esposa vai ser colocado um aparelho que vai comprimir a mama externamente. Tem uma série de situações que mulheres ou homens com
AVC, acidente vascular cerebral ou o famoso derrame, não podem fazer. Mas a mamografia não há nenhum problema de hematoma, E eu enfim, entendi né? assim, Suzana, o Marevan, que foi citado, é um nome comercial de um produto que ele evita que crie trombos que geram novos derrames. A esposa dele toma. Então, assim, pessoas que tomam produtos anticoagulantes para não gerar trombos, elas têm que tomar cuidado. Por exemplo, avisar o profissional, se vai fazer uma cirurgia, tem que avisar para não ter uma perda sanguínea muito grande. Vai ao dentista, olha, eu tomo um antitrombótico, tem que ir trombolítico, porque isso ajuda muito. E eu entendi no finalzinho da pergunta que aí ele achou melhor fazer ultrassom, porque a mamografia poderia comprometer o fato dela ter tido o derrame. Não há problemas. Pode fazer. E muito obrigado, foi bem colocado aí. Obrigado pela pergunta, né? Perfeito. Mais uma dúvida por telefone. Alô, quem fala? É Kátia, Oi, Kátia. Você fala de onde? Tupavazinha. Aqui de Blumenau também. Sua dúvida é qual, Kátia? É o seguinte, eu tenho 2 miomas, né? E eu fui no ginecologista e eu tenho sangramento de 15 em 15 dias. Eu tenho muita dor, eu não consigo mais evacuar direito e o médico me receitou só o anticoncepcional para me tomar. É isso, tá certo? Obrigado, Kátia. Boa tarde, Itopavazinha. É o seguinte, miomas é aquilo que a gente falou. Vai depender do tamanho, da localização, tem como resolver e o colega não está equivocado. Geralmente você pode fazer o tratamento de um mioma clinicamente. Aí se estipula um tempo, por exemplo, 6 meses. Se obteve sucesso, se o medicamento conseguiu segurar, não é o fato, eu quero deixar claro isso, de ter miomas que tem que ser operado. Não necessariamente. O mioma vai depender do tamanho, da localização e do grau de hemorragia, se está ocasionando uma anemia importante ou não. Mas é de bom tom que se inicie primeiro tratamento clínico. Não deu, ele deve ter estipulado com a senhora, dona Márcia, esse período, aí sim pode-se partir para uma cirurgia. Mas tem miomas que se consegue encolher, atrofiar com o uso de contraceptivo. Inclusive de uso direto, viu, Suzana? Ah, é? Então é importante a pessoa tomar uma sugestão, né? O médico dela que vai decidir, mas assim, tomando direto, muitas vezes você consegue fazer dependendo do tamanho, porque se é um mioma que tem um diâmetro muito elevado, não vai regredir. Mas pelo que eu entendi, se o colega colocou, é porque talvez seja viável nesse caso. Sabe, doutor, uma coisa que a gente sempre fala aqui, que eu acho que nunca é demais a gente frisar no nosso quadro, é com relação à visita regular ao ginecologista, de pessoas que passaram dos seus 50, dos seus 60 anos, acham que depois parou de menstruar, acabou, já está na menopausa, então não preciso mais procurar um ginecologista. Ou às vezes assim, Suzana, a paciente ela já está com a prole constituída, os filhos, está aposentada, está tudo bem, que ela já cumpriu a parte dela, que está tudo certo, aí começa a frequentar o ginecologista a cada 2, 3 anos. Isso é uma falta até de respeito para com os familiares que amam essa pessoa. É verdade. Porque quando for diagnosticado alguma coisa, já vai estar em estágio elevado. E enquanto vida temos, sempre temos que estar monitorizando. E a maior parte, dentro da minha especialidade, que é ginecologia e obstetrícia, bem acompanhado, consegue se reverter tudo. Exatamente. Então, acho assim, super bacana essa sua colocação, porque a intenção do quadro é essa, generalizar as perguntas que se vão para todos. A gente não está falando aqui exclusivamente para a Márcia, para a Kátia, para a Marciel. Não, para todos. A gente está tentando democratizar a saúde e a informação para quê? Para que se possa conviver num meio mais saudável e exercermos o poder da cidadania, passando inclusive pela saúde. Exato. E então não são casos isolados. As perguntas são muito bem-vindas e a gente tenta, das perguntas, generalizar e, servindo para alguém, a gente consegue o nosso... E eu até digo mais, viu? Você aí de casa que não conseguiu falar ao vivo aqui com a gente por telefone, porque sempre são várias ligações, você pode mandar e-mail, tá? Para ver mais, bnu@ricsc.com.br, que se a gente não fizer ao vivo, a gente encaminha para o doutor Bellarmino. Ver mais, bnu@ricsc.com.br. Doutor, muito obrigada sempre aí pela participação. Daqui a 15 dias, na outra quarta-feira... Quarta que vem eu tô aqui. Certo, ele sempre sabe mais que eu. Não, tá certo, porque na semana passada... semana passada teve Banda Cavalinho, era dia do doutor. Tá certo, quarta que vem. Obrigado. E daí você aí de casa pode fazer a sua pergunta mesmo por telefone, que daí a gente esclarece ao vivo, né, doutor? Com certeza. Perfeito, então. Doutor, muito obrigada, tá? Obrigada pela participação.